O principal evento em Portugal que liga a advocacia aos negócios também aposta na tecnologia e na inovação. Na quinta edição da Advocados Summit Lisboa, há espaço para as novas formas de criatividade, de arte e também de negócio. No oitavo painel estão em destaque então as indústrias criativas, os NFTs e as criptomoedas. Armando Serapicos, manager da Moneris, Pauline Fossel, fundadora e diretora da Artpool, e Rui Ferraz, diretor comercial e Nova Risk Underwriting, são os convidados para este debate moderado por Flávio Nunes, editor do Eco. Ora viva, bem-vindos ao painel As Indústrias Criativas, os NFTs e as criptomoedas. Obrigado por estarem aqui connosco para discutir este tema. Eu vou começar pela Pauline e questioná-la de forma muito básica. O que é isto dos NFTs para quem não está a par, de forma simples para um leigo em tecnologia? Sim, é uma boa questão. Obrigado pelo convite. O que é NFT? Significa Non-Fungible Token, primeiro. É basicamente uma forma de certificar e um asset digital. Então pode ser um JPEG, pode ser um PDF, pode ser um MP3, pode ser um MP4. Todos os assets digitais podem ser certificados e esta certificação vem também com a propriedade. Então, agora, com esta tecnologia, é possível de ter a propriedade de um ficheiro digital. Sim, ou seja, resolve o problema de um ficheiro poder ser copiado muitas vezes, mas assim podemos finalmente ser proprietários desse tipo de ativo. E na Artpool, o que é que fazem? Sei que tem um marketplace onde também vendem com alguma curadoria. O que é que fazem na vossa plataforma? Então, a Artpool não foi todo o tempo das NFT na blockchain. Começou como uma plataforma de arte, basicamente uma rede social para profissionais de arte, mesmo curadores de arte, que estão a trabalhar nos museus, nas galerias, no mundo real. Isto já há 4 anos que temos a rede social e foi uma construção com o tempo, a falar com estes profissionais e ter um produto que corresponde a necessidades dele no digital. E uma coisa que elas falam muito era como que a Artpool poderia ajudar no financiamento de projetos das artes. Sim. E encontramos as NFT ao princípio de 2021 e para isto como uma ferramenta ideal para remover a dificuldade de financiar coisas no físico. E ao longo desse ano, portanto, ao longo do ano passado, assistiram a um crescimento, suponho, muito grande. Foi o boom da tecnologia. Já existe desde 2014, não é? Sim. Já existe muito, já há muito tempo, mas foi verdade que, toda a gente fala disto, da venda do Beeple por 69 milhões, etc. Sim. Mas sim, depois já foi um mercado crescente. O que é interessante também foi que a palavra NFT saiu do seu mundo da blockchain. Agora as pessoas na rua sabem... Estamos aqui a falar. Não sabem talvez mesmo bem o que é, mas já ouviram. Sim, ainda bem que falou na questão dos números. Eu tenho aqui alguns que vi esta semana. Portanto, as vendas de NFT afundaram 92% entre setembro e a semana passada. Ainda não estamos a contar aqui com o período desta semana, que foi muito duro para os mercados financeiros e também para os mercados de criptomoedas. Estamos a falar de 19 mil vendas por semana, em comparação com 225 mil que havia há 7 meses. O número de carteiras ativas com NFT caiu 88%, isto são dados do Non-Fungible. E as pesquisas no Google deslizaram 89% desde o pico que atingiram em janeiro, segundo o Google Trends. É possível olharmos para estes números e não vermos o mercado em colapso? Posso? Sim. Pronto. Basicamente, as pessoas têm que perceber um bocadinho o que é um NFT, para começar.
Os NFTs foram vistos como o passo seguinte depois da proliferação das criptomoedas, nasceram a partir do conceito da criptomoeda e do blockchain. Não vou entrar por esse lado, porque senão temos aqui conversa para 3 horas, mas tem que perceber que estamos numa fase do mercado das NFTs muito semelhante ao que quase todos os mercados seguem, que é basicamente o faroeste, ou seja, depois daqueles primeiros casos de sucesso que as pessoas identificaram, portanto, o Beeple, que já se falou aqui há bocadinho, do Everydays, que vendeu por 69 milhões de dólares, do PAC, que vendeu por 90 e algo milhões de dólares, e depois todas aquelas sequências de memes e GIFs e outras peças, como os CryptoPunks, como os Bored Apes, etc., que mais por uma questão quase de marketing viral do que propriamente pela qualidade artística que se possa dar ou não à peça, fizeram disparar o mercado o ano passado. Portanto, o ano passado era uma novidade e disparámos todos a comprar a torto e a direito NFTs, sim, assumindo que todos iriam valorizar e que todos iriam ser uma maravilha. Um pouco à imagem do que aconteceu com as criptomoedas no início, e até no início do ano passado. Portanto, isto foi até cerca de novembro, realmente. O que é que aconteceu a partir dessa fase? Portanto, a partir dessa fase, o mundo foi mudando e, de repente, houve uma série também de NFTs que perderam o seu valor. Isto é como tudo, não é? Sim. Eu hoje estou disposto a pagar 5 milhões de dólares por um Bored Ape e, se calhar, amanhã vale 200 dólares porque ninguém está disposto a pagar esse valor por aquele específico... para aquela específica obra de arte. Sim. Isto porquê? Porque depois mesmo dentro dos próprios NFTs há uns mais raros, há uns menos raros. Mas também estamos num novo ciclo económico, claro, não é? Portanto, e depois a sequência, o que é que acontece? É um investimento que é feito por 2 tipos de pessoas. Há um investidor de longo prazo que compra, assim um bocadinho à imagem do que acontece com a arte real, in real life, compra a peça e está... e aguarda durante um período de tempo esperando que a mesma valorize ao longo desse período de tempo, e há quem compre para valorizar no curto prazo e revender de imediato. E agora até pode comprar para mostrar no metaverso. No metaverso, ou não. Por exemplo, as plataformas, como é o caso das da Pauline, permitem, na verdade, mostrar e ter galerias de arte no físico, mostrando NFTs que estão num espaço virtual, não é? E então, durante este período, o que aconteceu foi, o mundo real também teve também mostrou a sua presença. Nós estamos a assistir a uma altura em que estão a subir as taxas de juros ao longo do mundo. Há alguma pressão também para regulamentar alguns destes mercados. Começa a haver muitos copycats, portanto, começa a haver demasiada oferta em relação à procura que existia, e as pessoas também sentem alguma resistência neste momento a investir como faziam. É uma característica dos ciclos económicos de aperto de juros, não é? Portanto, os ativos mais especulativos e de risco tendem a perder. E é óbvio que a guerra na Ucrânia também não veio a ajudar, não é? Exatamente. E por falar em risco, portanto, o Rui pertence a uma seguradora e como é que o setor dos seguros olha para isto? Como é que podemos ver isto do ponto de vista daquilo que é o bem seguro? Já existem seguros para NFTs, por exemplo? Sim, sempre houve. Na verdade, em relação à arte digital sempre foi passível de ser segura. O que é que acontece? Até há relativamente pouco tempo, portanto até o boom dos NFT, explicar um bocadinho para quem trata de arte o que é um NFT. Um NFT é um certificado de autenticidade, sim, só que está integrado numa blockchain, isso está descentralizado, portanto a partir do momento em que está na blockchain não pode ser alterado, só pode ser eventualmente acrescentado mais informação quando é vendido ou quando há uma alteração qualquer em relação ao bem. Portanto, nesse certificado vai quem é o proprietário da peça, vai qual é a peça, obviamente, vai qual é o proprietário, e vai se, por exemplo, o artista tem direito a receber um royalty, exato, ou uma comissão, ou o que seja. Portanto, essa informação é imutável, portanto, não muda, e no fundo, mal comparado, é como os certificados que nós temos quando temos uma obra de arte que é uma instalação. Aqui, por exemplo, nós estamos na Fundação EDP, há várias instalações ali embaixo. Vocês de certeza que passaram e viram ali um monte de areia, sim, e pensam como é que isto tem um valor de X milhares de euros, sim, porque um monte de areia não é assim tão valioso. Na verdade, o que é valioso é o certificado de autenticidade daquela obra. É o documento que por trás diz que aquela obra pertence a alguém que foi feita pelo artista A, B ou C. O NFT é exatamente a mesma coisa, só que numa esfera digital. Sim. O que acontecia até agora é que uma obra de arte digital
não lhe era dado um real valor. Porquê? Porque é um bocadinho o que se falou há bocado. Uma obra de arte copiava-se. Quer dizer, vocês pegam num GIF, metem num e-mail ou num WhatsApp e enviam para outra pessoa e toda a gente tem esse GIF, certo? Exato. Na prática, isso significa que aquele GIF vale 0. Porque a oferta é potencialmente ilimitada. É toda a gente. E é toda a gente e pode-se copiar e não há problema nenhum. O NFT, o que veio dizer é, sim, mas a propriedade original daquele GIF, que pode ser partilhado na mesma, é da pessoa A, B ou C. E esse NFT é que gera valor, é que cria valor. Sim. E isso foi a diferença que aconteceu agora. Ou seja, a obra a obra continua a ser fungível, mas o certificado é que exatamente. Lá está, não Ou seja, fungível. na verdade, e curiosamente, isto é uma das coisas que nós temos vindo a estudar e que torna interessante, é o que é segurável nem é tanto a obra, porque a obra efetivamente pode ser reproduzida a qualquer momento. Existem N cópias. É o certificado. Okay. E o certificado, ao ter um dono, ao ter um proprietário e efetivamente existir provas disso, como é óbvio, porque está numa blockchain algures, que essa obra pertence, ou que esse NFT pertence a X. E a partir do momento em que existe um valor de mercado para esse NFT, sim, é passível de ser seguro como outra coisa qualquer. Ou seja, como esta mesa, como aquela televisão, pode ser seguro porque tem um valor de, entre aspas, reposição. Não, provavelmente não poderá ser reposto se for destruído, se por algum motivo for destruído, mas em caso de ser roubado, sim, pode ser recuperado, pagam-se os custos dessa recuperação. Essa seria então uma das coberturas que teria, por exemplo, sim, poderia ser feito. É preciso perceber que ainda há, isto ainda ainda estamos numa fase muito de estudos em relação a isto. Porquê? Porque ainda há, obviamente, num mercado descentralizado, como é o caso do mercado tanto das NFTs como das criptomoedas, e num mercado com pouca regulamentação, depois é discutível, por enquanto, em termos de NFTs, de Estado para Estado, quais são os direitos que uma pessoa tem sobre essa propriedade. Por exemplo, ainda há pouco tempo, e pela primeira vez, foi reconhecido em Inglaterra que um NFT é propriedade de alguém, é um bem. Sim, Armando, falámos aqui da questão das comissões e das royalties e eu sei que juridicamente serão coisas diferentes. Qual é a diferença que pode haver aqui entre aquilo ser considerado uma royalty ou uma comissão? Estamos a falar da fatia de uma transação no mercado secundário que continua a pertencer ao autor da obra. Sim, exatamente, porque aqui o NFT pode gerar vários tipos de rendimentos, não é? Pode ser pela posse, pode ser pela transmissão. E dependendo do tipo de rendimento que tenhamos, a tributação também é diferente. E então, se envolve duas jurisdições diferentes, essa situação ainda fica mais em evidência. Se há uma jurisdição que compra e há outra jurisdição que vende, coloca-se logo a questão, mas quem é que tem direito a tributar? São as duas? É só a de um Estado? É do outro Estado? E essa diferença é importante, porque, em regra, os royalties não têm completa anulação da dupla tributação internacional. Ou seja, tratando-se de pagamento de royalties ao detentor do direito, então esse royalty vai ser tributado em duas jurisdições, que é a jurisdição onde está o comprador, onde é realizado o pagamento, e a jurisdição depois onde está o vendedor, porque gera ali um rendimento que é tributado. Ou seja, isto aqui também para dizer que existe a falsa ideia hoje em dia de que os rendimentos gerados por NFTs que não estão regulados, não estão previstos na lei e que a lei, ao ser omissa, que é um rendimento que não é tributado. Ou seja, eu não concordo com esta visão. Porque estamos a falar em Portugal? Em Portugal e mesmo nos outros países, porque a verdade é que qualquer pessoa que se dedica a uma atividade, quer seja de gerar NFTs, de vender NFTs, de negociar NFTs, a verdade é que o que está a fazer é realizar uma prática comercial. Está a comercializar qualquer coisa. E essa é uma atividade que está sujeita à tributação, tanto pelo Código do IRS, como um trabalhador independente, tanto pelo Código do IRC de uma sociedade. Ou seja, estes rendimentos já estão enquadrados na lei, é claro que não são referidos especificamente, porque a lei não previa, não antecipou que esse tipo de rendimentos ou desse tipo de ativos pudesse existir, mas a verdade é que sim, é que já está previsto e a venda deve ser tributada, o recebimento dos royalties deve ser tributado e se forem comissões também devem ser tributados. E o enquadramento como está, o enquadramento fiscal deve manter-se como está? Eu pergunto isto porque nós sabemos que o Governo já pediu em 2021 uma análise à autoridade tributária, de forma a estudar como é que os criptoativos estão a ser taxados lá fora, de
forma a propor um novo enquadramento fiscal, mas também fazem a distinção entre a questão da repartição justa de riqueza da parte de atração de capital e de investimento estrangeiro. Sim, isso é verdade, porque também acho que não é conveniente para um país criar regras de tributação unilaterais, porque senão passa a ter uma desvantagem face aos restantes países. E é claro que está a ser já tratado no âmbito da OCDE e da própria União Europeia regras comuns para o tratamento deste tipo de ativos. Mas aí nesse tipo de ativos devemos distinguir primeiro que são ativos digitais diferentes de criptomoeda, por exemplo, como um NFT. Sim. Um NFT é baseado há de ser baseado num direito de autor e há de existir qualquer obra subjacente. Ou seja, quem à partida cria uma obra para vender está a praticar um ato do comércio, por isso aí claramente está enquadrado na lei e se caso queira fazê-lo através de uma sociedade, deve criar uma sociedade e depois vender através da sociedade, ou caso queira fazer como trabalhador independente, deve também iniciar a atividade, porque está a praticar um ato do comércio normalíssimo, como outro agora, qualquer. Desculpa, ainda esta semana, aqui ao lado em Espanha, definiu-se que uma venda de um NFT não corresponde a um nível de imposto mais baixo, como é o normal venda de arte. Em Espanha é 10%, portanto é muito mais baixo do que o IVA normal em Espanha, para ser considerado que o que é transacionado não é a obra de arte que vai a pensa, por assim dizer, mas sim um NFT, portanto é uma transmissão de um bem eletrónico, é o que é considerado. Eu aqui gostava de ouvir o Paulino, precisamente porque é uma pessoa que está mais, mete as mãos na massa na questão dos NFTs. Como é que a Artpool lida com esta ainda incerteza regulatória e como é que é a parte fiscal, como é que olham para este tema? Bom, agora estamos aqui em Portugal, mas existe uma questão muito importante, porque quando construímos uma startup neste mundo e temos pessoas que avisam também, e estamos a trabalhar para lançar um token também para a comunidade, e estamos a pensar ir afora porque não há regras em Portugal. Ok. Estou a pensar, por exemplo, Singapura, costuma Singapura, por exemplo? Estamos a ver a Suíça. Suíça, ok. Yeah, porque o problema é que eu queria ficar aqui mesmo. Não tenho interesse a ir afora, porque estou aqui já há muito tempo, a empresa está aqui, mas quando uma plataforma faz um token, a empresa não é... Basicamente, a empresa faz um serviço para uma associação ou uma fundação. E é a fundação ou a associação que está a criar o token. E a empresa tem que ficar aqui para fazer todos os serviços de comunicação, de desenvolvimento da plataforma, mesmo na parte jurídica. Na Suíça, no Singapura, na Gibraltar também tem regras muito mais certas e não sabemos muito bem aqui como tudo isto vai avançar. Ou seja, para uma plataforma como a vossa é importante não haver esta incerteza regulatória, ou seja, neste caso Portugal está a perder por não ter isso definido. Sim. E temos aqui um exemplo de que pode sair. Eu não queria, mas tenho que também proteger o que estamos a construir e para isso temos que fazer isto nas regras e quando não há regras não sabemos aonde é que vamos. Então, e o que é que Portugal devia de ter em concreto na vossa... para que a Artpool optasse por lançar aqui em Portugal? Basicamente ter na lei e ter as coisas para fazer regras na lei, não sei como bem responder a isto, porque não tem exemplo mesmo, mas agora, por exemplo, não há menção de NFT na lei, para mim não é E na Suíça tem, portanto, na Suíça... Sim, na Suíça há um enquadramento legal para criptomoedas, token, NFT, e assim sabemos que respeitar, ou não, e se não sabemos, somos todo um limbo assim. Sim. Então suponho que no caso mesmo das criptomoedas em geral, que a ideia de aplicar e de alargar o IRS às criptomoedas também não será propriamente uma boa opção, na sua opinião? Não sei o que é. Agora sim, agora não há regras, então é fazer como, sabes, como as outras estão a acontecer, fazemos a mesma coisa. Mas com o IRS e tudo, mas não sei bem qual é a solução,
mas precisamos uma. Ok. Mas eu penso que Portugal tem todo o interesse a encontrar soluções para nós. Sim, porque eu creio que os colegas concordam. Em termos fiscais, na lei do IRS, para fazer aqui um comentário, e já estamos a falar, criptomoeda é diferente da NFT. O NFT será uma espécie de produto que estamos a vender, criamos e vendemos, e tem comissões, royalties, seja o que for, tem um preço de transmissão. Enquanto a criptomoeda é quase um ativo financeiro. Exato, a criptomoedas é quase equiparado a moeda, por isso vamos olhar para a lei, para o código do IRC, e quem usualmente usa a criptomoeda para compra ou vende, vai ver as categorias do IRS e só é tributado o rendimento que estiver especificamente previsto na lei na categoria G para mais-valias ou incrementos patrimoniais na categoria E para rendimentos de capitais. Ora, claro, vamos ver a criptomoeda e não está no nosso código do IRS, porque o legislador não previa que isso viesse a ser criado. Pronto, há lá uma omissão de tributação, efetivamente. É interessante até ver porque a circular que define isso dá a ideia de que a própria autoridade tributária andou a tentar perceber se conseguia esticar ali a letra da lei para abranger, mas não deu. Sim, eu julgo que o caminho que a AT que o legislador vai acabar por tomar é equiparar a outro título negociável, como uma ação, uma obrigação. E julgo que num futuro próximo vamos ter a compra e venda de criptomoeda tributada como um rendimento da categoria G. É claro que agora Ou seja, pagar 28% sobre o... Exatamente, se existir a opção da taxa fixa de 28%, assumimos que sim, senão estaria sujeito a englobamento, como agora se fala na nova proposta de orçamento, com certas mais-valias. Eu creio que a nível fiscal já percebemos as vossas posições, mas ainda de volta à Pauline, há aqui outro ponto que é a questão dos direitos de autor, que eu acho que é muito importante nas indústrias criativas. O que é que me impede agora, por exemplo, de tirar uma fotografia e fazer mint, portanto criar um NFT, ou de pegar numa obra de arte na vossa plataforma, fazer download e fazer eu próprio o meu NFT? Como é que um artista está protegido neste aspecto? Agora toda a gente pode fazer isto. Não há nada que impede isto, mas é a pessoa que está a comprar a NFT, a fazer a due diligence e ver onde é que está, quem é o artista, qual é a plataforma, se é mesmo o artista que está a fazer o mint ou não. Da nossa parte, oferecemos este tipo de serviço porque temos uma plataforma que são com profissionais, que convidam os artistas e para os colecionadores terem a certeza que dá uma segurança. O artista é mesmo atrás do NFT. Mas a OpenSea, que é a plataforma mais grande na trade das NFT, fiz um tweet ao princípio do ano que diz que há 80% que são scam. Sim. Então é mesmo fazer a pesquisa quem é atrás. Ou seja, uma due diligence tem que ser feita pelo comprador, mas por acaso, ainda hoje eu estava a ler um e-mail de uma plataforma dessas que dizia que ia passar a ter um sistema de verificação, um bocadinho como as redes sociais têm das figuras públicas, ou seja, verificar os artistas. As pessoas só para terem uma noção, porque se calhar as pessoas não sabem onde é que compram NFTs, nem é uma espécie de nem OLX. Nada disso. Há várias maneiras de uma pessoa adquirir um NFT. Ou adquire ao próprio artista. Hoje em dia cada vez mais artistas lidam diretamente com o público e põem à venda ou lançam o seu NFT, por assim dizer. Nesta semana o Vils, hoje acho eu, tem um novo minting de um NFT e isso, claro, obviamente a partir daí toda a gente sente-se confortável, é o próprio artista a fazê-lo, portanto é a obra original. Depois há plataformas, como é o caso da Artpool, que são marketplaces, portanto mercados, mas que são na verdade mercados com curadores, portanto pessoas que se responsabilizam por garantir que essas peças são originais, são as verdadeiras, por assim dizer. E depois há mercados completamente abertos, como é o caso do OpenSea, que falou, onde qualquer pessoa basicamente pode vender o que quiser. E isso é a mesma coisa que se vocês forem ao OLX, etc., muitas vezes têm situações onde estão à venda coisas que sendo que a barreira costuma ser, no caso, por exemplo, das redes do Ethereum, que é uma das blockchains, é as fees, as comissões que têm que ser pagas à rede. Depois há outra coisa que acontece que é a própria blockchain, em teoria, ou o staking feito sobre a blockchain, deveria garantir qual dos NFTs é que é o real. Portanto, se a Pauline lançar o NFT através da Artpool
e ao lado alguém tirar a tal fotografia e lançar, terão que ser ambas metidas em blockchains e depois a blockchain que tenha melhor, vá lá, fama. Tinha este exemplo. Fama. Sim. Será a que vence ou que será a real. Ok, isso normalmente acontece com blockchains como a da Ethereum, que é uma blockchain já até das mais utilizada, até com o Bastante mais Bitcoin, desenvolvida também, não é? Mas isto acontece connosco. Fizemos uma Genesis Drop com uma membership para colecionadores. O que é uma... E tivemos uma pessoa a fazer uma página OpenSea com as mesmas, a tirar as fotografias ou as imagens dos artistas, chamamos de Friends of Artful, e a única coisa que fizemos era fazer o reporting na OpenSea e dizer à nossa comunidade não é nós, esta página, e fazer a publicar o link da página oficial de todo o lado. Sim, o que é uma Genesis Drop para também... Basicamente um NFT que somos a criar, não é um artista, mas é o projeto mesmo para financiar o projeto também. E pegando também no que o Rui estava a dizer, o que é que faz, portanto, numa avaliação de um curador, na vossa plataforma, ou até mesmo da própria Pauline, que é algo que talvez também esteja presente neste mercado, o que é que faz de um NFT um bom NFT e como é que se distingue o que é um bom do que é um mau? Que critérios é que usa? Há múltiplos critérios, mas bom, nos NFT nas artes eu posso aconselhar de ver quem é o artista, qual é a carreira do artista, o CV, como no mundo das artes físico. Tal e qual. Mas não é só isto. Eu penso que para haver um bom projeto NFT há coisas a verificar, que é qual é a comunidade atrás, ver se é uma comunidade real ou não, quais são os fundadores dos projetos também, e ver como este projeto está mesmo incluído na comunidade dos NFT, porque há mesmo muitos meios para fazer isto, ir ver no Twitter, ver Discord, há diferentes redes sociais onde as comunidades do Web3 estão, e ir lá e verificar que o projeto é mesmo real é importante. Porque há muito projeto a fazer os Genesis Drop, que são a criar era o caso do Bored Ape, por exemplo. E a ver quem é atrás para ter a certitude que isto é verdade e não é um scam. Sim, ou seja, é preciso algum cuidado também, alguma cautela. Pauline, não há ninguém a comprar NFTs por razões sentimentais, então? Sim, eu. Claro que sim. Há pessoas... Eu penso que uma plataforma como a Artpool é mesmo a visão. É vender arte no final. Mas, por então exemplo, há uma noção de investimento, claramente, mas uma noção emocional também, e queremos isto. Eu já sei que não quer falar da questão da turbulência no mercado, mas diria que são mais aqueles que investem na expectativa, são mais aqueles que investem na expectativa de ter rendimentos rápidos do que aqueles que são colecionadores. Até agora sim. Agora sim, mas vai inverter nessa opinião. Temos projetos e a Ampoule faz parte de tentar mudar isto e trazer mais pessoas no mercado. E facilitar também a entrada neste projeto, porque até agora não era fácil abrir um MetaMask, isto é o wallet para comprar, não era fácil de entender este mundo, e estamos aqui para fazer que isto é uma viagem mais fácil para colecionar. Sim, então depois deste type, na sua opinião, também aqueles que percebem que isto não é só uma forma de fazer dinheiro, também começa a haver uma inversão e haver mais colecionadores que ficam no mercado, na sua opinião também? Espero que sim. Sim. Ok. Rui, vamos tentar também aqui de forma muito rápida passar pelas aplicações práticas que os NFTs podem ter para além da arte. As pessoas muitas vezes... um bocadinho, já falámos aqui de duas aplicações diferentes. Sim. O NFT, na verdade, e um bocadinho como estava a dizer a Paulina, hoje em dia, quase toda a gente vai ao NFT por investimento. É um investimento, é uma coisa rápida, que esperam ter uma valorização muito rápida do bem, mas isso é igual como no mundo da arte. Há artistas que lançam um conjunto de obras e há muita gente que vai comprar com aquela
interesse de que É só a aquele quadro... velocidade. A velocidade não é a mesma. Exatamente. Sim, sim. Aquele quadro ou aquela obra vai valorizar no curto espaço de tempo X%. E depois há o colecionador de arte que compra porque gosta, primeiro, e segundo, porque tem uma perspectiva de valorização a longo prazo. Para além disto, hoje em dia, as pessoas a forma mais rápida de ligar o NFT foi efetivamente certificar que uma determinada peça digital, uma obra digital de arte, é dela, ou tem um proprietário. Mas se vocês pensarem bem, e a partir do momento em que haja vontade, ou passa a haver uma maior abertura, há bocado falámos de toda a questão de regulação do quadro dos NFTs e das criptomoedas, etc. Mas, por exemplo, uma coisa que eventualmente no futuro fará sentido em termos de NFT, o NFT servirá, por exemplo, para ser o nosso cartão de cidadão. O facto de nós hoje em dia, todos nós temos um cartão de cidadão, esse cartão de cidadão tem informação que não é sensível, é informação geral, é o nosso número de cartão de cidadão, é o número de contribuinte, é a afiliação, é etc, é o nosso número de saúde. Toda essa informação poderá no futuro estar perfeitamente numa blockchain do Estado português, por exemplo, onde cada um desses pontos, ou cada um desses tokens é um de nós. É uma boa dica para o Instituto de Registro e Notariado Português. Exato. Estar atento. A partir do momento em que isso possa ser aceito por um Estado, isso acontecerá. Isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Porque que sentido é que faz andarmos com o cartão no bolso para mostrar, como já acontece com os cartões de multibanco, etc., que já podem ser todos digitalizados. Mas Portugal já tem uma app que permite ter o cartão de cidadão, claro, e a carta de condução. Mas aqui nem isso é necessário, porque simplesmente a partir do momento em que isso está guardado num NFT, não seria necessário. Outra coisa que vocês, se calhar, veem muitas vezes, e falando de coisas que podem ser guardadas, os bilhetes dos concertos ou os bilhetes dos jogos de futebol podem perfeitamente ser NFTs, são sequências únicas de informação e de dados. Portanto, é outra das coisas que hoje em dia se começam à procura das aplicações. Para além, quando nós falamos de obras de arte, as pessoas normalmente ligam ao GIF, ao JPEG, ou o que seja, ou à imagem, mas na verdade cada vez mais é ligado também à parte de vídeo, portanto, sequências de vídeo. Momentos, momentos. Momentos ou mesmo performances, portanto... ligamos muito, a NBA fez várias vendas de NFTs de jogadas de basquete, mas pensem, por exemplo, uma peça de teatro ou um balé, cada sessão ou cada performance são diferentes. Podem ser vendidos como tal, é uma nova abertura. E também há os terrenos virtuais agora no metaverso. Eu tinha aqui, por exemplo, há poucos meses, o terreno mais barato na Decentraland, que é uma plataforma, uma espécie de um jogo, uma espécie de Second Life na blockchain. Sim. Custava o equivalente a $10 mil. E já tivemos propriedades vendidas por 2,5 milhões. Sim, e cada vez mais isso vai acontecer, porque mesmo no metaverso o espaço tendencialmente é finito. Mas nós sabemos quem são este tipo de compradores, porque estamos a falar de valores que não são... Sim, regra geral... pessoa comum, sim. Regra geral, e até agora, são os chamados criptomilionários. São pessoas que fizeram fortuna em criptomoeda. O que é que acontece? A criptomoeda hoje em dia já começa a haver maior saída de criptomoeda, há mais bens que se podem comprar com criptomoeda, mas até há relativamente pouco tempo havia pouca saída. Cada vez que havia uma hipótese de comprar algo com criptomoeda, como foi o caso dos Teslas, em determinado momento a criptomoeda, o valor disparou, porque de repente havia liquidez para aqueles bens. Os NFTs também vieram trazer isso, porque basicamente, como a Paulina explicou há pouco, no mercado secundário ou em segunda instância, são comprados em criptomoeda. E então há ali uma saída de moeda. Quando nós falamos que uma obra, como foi a obra de Beeple, na altura, vendida por $69 milhões na Christie's, portanto estamos a falar de uma entidade física, legítima, conhecida, de marca, e que dá, primeiro, dá uma coisa que a maior parte destas entidades também procuram, que é dar respeito. Okay? Traz nome a isto, traz confiança por parte dos compradores. E pela primeira vez a Christie's possibilitou que se comprasse a obra em criptomoeda, e foi isso que aconteceu, fez com que disparasse automaticamente o valor dos bens. Portanto,
o que temos assistido é, muitos destes valores astronómicos são comprados em criptomoedas por gente que tem valores astronómicos em criptomoeda e que não tem onde o utilizar. Portanto, pode ser visto como um investimento, mas eu acho que é difícil uma obra comprada por 69 milhões de dólares ter um investimento a curto prazo. Digamos que é mais como comprar um brinquedo. É um bocadinho. Mas de qualquer maneira, na verdade, não é mesmo 69 milhões, porque Em é uma Ethereum, pessoa que comprou Ethereum quando não valia nada. Claro. Então, para ele não é para nós, chips, que ao Porque final fazemos era, o par, não é? Mas Entre... para ele não é. Sim, também assim como, por E eu exemplo, creio que no caso do Beeple foi mesmo para investimento, porque creio que aquilo depois foi fracionado, não tenho a certeza. sim, não é? mas A história já ele permitiu que se copiasse a obra à vontade. Sim. Mas, por exemplo, para vocês terem ideia, em relação à questão do Beeple, a maior parte das pessoas não tem noção disto. A obra foi a leilão por $100. Sim. $100 e foi vendida por 69 milhões. E foi nos últimos minutos. Nos últimos minutos. Sim. E quem sabe não teremos... Só queria chamar a atenção para uma coisa, que é, em relação a isto e em relação às aplicações, também todos temos que ter noção de muito disto dos NFTs funciona à boleia da flutuação dos valores das criptomoedas. Ainda há pouco tempo ouvimos falar que foi vendida a primeira casa em criptomoeda em Portugal por 110 mil euros. Com a flutuação que tem havido nos últimos dias das moedas, na verdade, hoje em dia, aqueles 110 mil euros correspondem a 70 mil euros. No entanto, em criptomoeda continua a ser o mesmo Continua valor. a ser exatamente a mesma coisa. Eu vou pedir que conclua só porque ainda queria fazer uma pergunta ao Armando e quem sabe um dia não teremos um Beeple a ser vendido na Artpool. Não. Esperemos que sim. Armando, queria fazer uma última pergunta também com alguma rapidez. Nos últimos meses notou algum aumento nos pedidos de parte dos clientes da Moneris de informação e de ajuda acerca deste mercado? Sim. Portugal transmitiu a imagem que não há regras, por isso, à partida, é um bom sítio para fazer negócios com criptomoeda e mesmo com NFTs, porque não está regulamentado, ao contrário do que alguns países estão a fazer. Por exemplo, os Estados Unidos já têm regras muito restritas e já dizem que tem que tudo ser tributado. Se nós trocamos por um serviço, é o valor do serviço; se trocamos por um bem, é o valor do bem. Isso tem tudo que ser tributado. Em Portugal, efetivamente, nas criptomoedas ainda existe aí uma zona cinzenta que supostamente sempre é claro que é tudo subjetivo, porque o que é que distingue uma prática ocasional de uma prática reiterada que visa a subsistência da pessoa, não é? Porque aí já estamos a fazer compra e venda de criptomoeda como modo de vida. Isso deixa de ser uma coisa ocasional que escapa à tributação, passa a ser uma atividade normal, empresarial. Pronto, existe essa ideia de que em Portugal não se tributa nada, mas não é bem assim. Efetivamente, quem faz transações ocasionais de criptomoeda, é claro que não está previsto no código de IRS, logo não tem que dar a tributação. Mas se fizer disso o seu modo de vida, já está a fazer uma atividade empresarial, e a atividade empresarial está regulada tanto no código do IRS como no código do IRC. Agora, aqui a questão também que se coloca, e acho que é um problema tanto de Portugal como dos outros países, é ok, nós vamos colocar na lei que estas operações são tributadas. Por exemplo, vamos colocar na lei que a compra e venda de criptomoeda é tributada como uma mais-valia. Problema, como é que nós tornamos efetiva a lei? Ou seja, uma coisa é dizer que isto é tributado pela diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição, a 28%, ou pelas taxas progressivas. Outra coisa é, efetivamente, a lei ser efetiva e termos as pessoas a declararem estas transações na sua declaração de impostos. Porque o que acontece é que, como as entidades que estão aqui a fazer esta intermediação, estas câmaras de compensação, são entidades não reportantes a qualquer jurisdição, significa que... Nem todas. Nem todas, é verdade, nem todas, algumas já reportam, mas diria que a maioria ainda não reporta. Por isso temos um problema, é que a lei pode ser alterada e considerar-se que é um rendimento da categoria G, mas depois há o problema, depende do cumprimento voluntário das pessoas, e aí a tributação pode ficar aquém das expectativas. Muito obrigado, Paulino, Rui, Armando, muito obrigado pelo vosso contributo. Foi então o painel das indústrias criativas, os NFTs e as criptomoedas aqui na Advocados Summit.